Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia e evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este quem procuram matar? Eis que fala em público e nada dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, bem, como nós vemos, né, aqui no Evangelho, já estava bem difícil para Jesus pregar a sua verdade, né, pregar a palavra, né. E aí, para aqueles judeus é como se Jesus fosse, isso é porque Jesus é como se fosse um fora da lei, né, alguém que estivesse tentando quebrar as regras que era parte da religião deles, né, dos judeus dali daquela época. E aí, isso era porque eles não entendiam que Jesus era o Messias, né? E isso se dava porque eles tinham o coração endurecido, porque eles colocavam em primeiro lugar a lei deles, né? Isso ia além de tudo, né? Era questão até de querer matá-lo, né? Como diz aqui, né? E aí havia esse argumento, né? Desses que falavam ali naquele momento, né? E aí, será que vocês, autoridade, reconheceram como tipo uma maneira pejorativa de falar, né? E aí, vão deixar ele continuar quebrando as nossas regras, fazendo como quer, e aí como se eles estivessem pressionando, né? Pressionando as autoridades para justamente prender Jesus, matar, né? E aí, como não era chegada a hora, né, de Jesus, não era chegada a hora de Jesus morrer, porque não era o momento, né? O plano de Deus ainda não tinha se concluído. Eles não conseguiram pôr a mão em Jesus, já não conseguiram prender, né? E nós, hoje em dia, né? Será que nós estamos também com o nosso coração endurecido para viver, para Jesus, né? Não aceitamos Jesus de fato para podermos estarmos vivendo a vida pecaminosa, para estarmos vivendo, para cumprir os nossos objetivos, que para ser cumprido não pode existir a influência de Jesus ali no meio, porque senão vai atrapalhar, ou qualquer coisa do tipo, ou temos que mentir, ou temos que fazer qualquer tipo de coisa que vá contra Jesus, né, que é a verdade. E aí nós precisamos endurecer o nosso coração também, precisamos matar ele para que ele não entre dentro do nosso coração, para podermos cumprirmos ou para vivermos na nossa vida pecaminosa sem ele, né, no meio. O que nós precisamos é entender que de fato Cristo é a verdade, que ele é o Filho de Deus, ele é o enviado, e que nós precisamos de fato, verdadeiramente, o seguir, né, para termos direito a estar lá no céu, né? Nós precisamos entender isso, e entendendo, depois de entender a necessidade de viver a verdade dele, colocarmos isso em prática, né? Precisamos deixar que Deus amoleça o nosso coração, precisamos voltar o nosso olhar para ele, para que nós possamos viver verdadeiramente Cristo em nossa vida, né? Sem colocar nada em primeiro lugar, colocando ele e Deus sempre em primeiro lugar, né?